Olá, bem-vindo a mais um Hope aqui no canal da Lagoa Livre da Serra. Hope toda segunda-feira, meio-dia, para começar a sua semana sendo guiado, sendo direcionado, sendo inspirado por uma palavra de Deus. E o Hope de hoje não podia ser diferente, falando de inícios, falando de começos. Segunda-feira, o primeiro dia da semana, na primeira semana do ano, e a forma como começamos algo importa. A forma como caminhamos, a forma como começamos o ano de 2026, a perspectiva que temos sobre o amor de Deus na nossa vida, a perspectiva que temos sobre o nosso propósito nessa terra, a perspectiva que temos do mundo espiritual, das realidades espirituais importam para que nós possamos caminhar da maneira como Deus deseja que caminhemos no ano de 2026. A forma como começamos algo importa. E como estamos falando de começos, de inícios, hoje, nada mais justo do que falarmos sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você provavelmente, possivelmente, começou a leitura da sua Bíblia anual também por agora. Se não, eu te encorajo a ler toda a Bíblia o ano de 2026. Você pode ler 3 capítulos por dia, todos os dias, e no domingo, 5. Dessa forma, você vai chegar em dezembro tendo lido a Bíblia toda. Quantos cristãos nunca tiveram a experiência de ler a Bíblia inteira, acham a Bíblia grande demais, complicada demais e delegam essa função, terceirizam essa função para o seu pastor e para o seu líder. Mas essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você, cada cristão, cada um que ama a Deus, cada um que quer conhecer mais a Deus, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é um presente do próprio Deus que Ele deixou para nós. Então fica aqui essa recomendação, essa dica. 3 capítulos todo dia e 5 aos domingos. Vamos começar hoje Gênesis capítulo 1, versículo 1. E antes de começarmos, quero te encorajar, quero te pedir para encaminhar o link desse vídeo no grupo dos seus amigos, da sua família, no seu trabalho, que esse vídeo pode abençoar alguém. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada, vidas são transformadas, cura é liberada. E pode ser para você e pode ser para outra pessoa. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quão poderoso é isso! Somente esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um princípio poderoso, é uma afirmação poderosa, é uma forma poderosa de começar a Bíblia. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que nós temos que ter clareza de que Deus criou todas as coisas. Documentários, a ciência, artigos, cientistas, às vezes querem nos convencer de que as coisas foram criadas do nada, de que o mundo é fruto do acaso, de que forças intergalaxiais e o tempo e pressão e temperatura e cometas e energias criam um ambiente favorável a partir do qual a vida acontece em forma celular e micróbios, bactérias, e daí vai se desenvolvendo, milhares de anos passam de forma que nós estamos aqui hoje. Mas isso não é verdade. A Bíblia é enfática em dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E qual a importância de você ter convicção disso? Qual a importância desse conhecimento estar solidificado no seu coração? Você pode se perguntar, que diferença faz para mim hoje se foi Deus que criou o mundo ou se foi uma evolução, um Big Bang, coisa e tal? Que diferença faz para mim hoje? Fato é que estou aqui, fato é que estou na igreja, fato é que estou vendo esse vídeo, fato é que estou lendo a Bíblia. Qual a diferença se foi Deus ou se não foi Deus? Se foi Deus ou se foi a força do universo? Qual a diferença? Eu te digo a diferença agora. A diferença é que se Deus criou o mundo, Ele criou para algo. A diferença é que se no princípio estava Deus e Ele criou o mundo, e criou os céus e a terra, criou os animais, criou as florestas, criou as águas, criou os mares, criou o ser humano, Ele criou para algo. Deus nos criou
para algo. E isso é tão importante. Muitas vezes você pode pensar que você vaga por aí. Quantas pessoas nesse exato momento se perguntam por que elas existem? Quantas pessoas nesse exato momento não questionam o seu próprio valor? Quantas pessoas nesse exato momento não se veem como um acidente de percurso na Terra? Quantas pessoas os próprios pais não disseram para elas: olha, você foi um acidente, você não foi planejado, você não foi sequer sonhado. Isso traz um peso sobre a vida delas. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: no princípio criou o Senhor os céus e a terra, significando o quê? Que algumas pessoas talvez não foram planejadas pelos seus pais, mas elas foram sonhadas pelo próprio Deus. Toda vida é dada por Deus, todo nascimento é dado por Deus, a vida é dom de Deus. Então, por mais que o pai de alguém, por mais que os seus pais podem dizer: você não foi planejado por nós, você pode ter plena convicção, você foi planejado por Deus. Antes da criação do universo, antes do estabelecimento do mundo, antes que houvesse luz, Deus já havia pensado em você, havia sonhado com você e desenhou e planejou e sonhou que você nascesse no tempo chamado hoje. Você não nasceu na família errada, não nasceu no tempo errado, não nasceu no país errado, não nasceu nem sequer de forma errada, porque Deus criou todas as coisas. Você não é fruto do acaso, você tem propósito. Você não simplesmente vaga por aí, mas você segue um destino. Você não simplesmente anda sem direção, mas Deus tem um caminho para você. No princípio, criou o Senhor nosso Deus, os céus e a terra. No princípio, nosso Deus sonhou com você. No princípio, o nosso Deus sonhou com a minha vida. No princípio, o Senhor Deus planejou a nossa história. Ele estava lá no princípio de todas as coisas. E Ele não simplesmente criou e foi embora, mas Ele está conosco, é a promessa de Jesus. Jesus diz aos seus discípulos: eu estarei convosco até o cumprimento, eu estarei convosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de nós, Ele age dentro da igreja, por meio da igreja. Ele não simplesmente criou e foi embora, mas Ele está presente. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus não simplesmente criou e está agora nos céus, mas Ele se importa, um Deus que intervém na história, um Deus de milagre, um Deus que se importa, um Deus que ouve, um Deus que ama, um Deus que está presente. No princípio, Deus estava. No final, Ele estará. E durante todo o caminho, Ele é. Ele é. No princípio, criou o Senhor, nosso Deus, os céus e a terra. É importante percebermos também o poder criador de Deus. O poder criador de Deus. Quando você crê em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você crê da forma como está escrito, que não havia nada e do nada algo se fez. Meu irmão, só Deus pode fazer isso. Eu e você, nós somos criativos, nós podemos formar coisas, nós podemos transformar coisas, nós podemos pegar madeira e da madeira fazer um barco, nós podemos pegar madeira e da madeira fazer uma casa, podemos pegar água e da água fazer gelo, podemos pegar, o homem pega água, pega o minério e faz vapor e faz um motor a vapor, do qual toda a nossa indústria é formada. Nós pegamos coisas, transformamos coisas. Mas o que nós não podemos fazer é criar algo a partir do nada. Isso só Deus pode. Não havia nada. Completo vazio, completa escuridão. A partir do nada, Deus cria algo. Esse é o poder do nosso Deus. Você pode ir lá para o seu ano de 2026 e dizer: eu não tenho nada. Não tenho mais ninguém para quem ligar, não tenho mais portas para bater, eu não tenho mais esperança aonde me agarrar. Aonde não existe mais nada, é o cenário perfeito para o milagre acontecer. Porque Deus, só Deus, é capaz de fazer algo a partir
do nada. Um milagre pode acontecer, o sobrenatural pode acontecer, um testemunho poderoso pode acontecer na sua vida, naquela área que você diz, não tem mais nada. Porque Deus pode fazer algo a partir do nada. E por fim, para finalizarmos essa palavra, eu quero pular para o versículo 3 de Gênesis capítulo 1, que diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos ler o versículo 2 também. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É incrível. A Bíblia fala no versículo 2 que havia trevas. Trevas era o que havia. Uma escuridão densa, escuridão profunda. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. Sabe o que isso significa? Muitas vezes nós gostamos de ver a circunstância que nos cerca, nós gostamos de ver o caos que nos cerca, a desesperança que nos cerca. E aquilo que os nossos olhos veem, nós reafirmamos com a boca, como se fosse um diagnóstico. Então você olha a sua própria vida e fala, está caótica. Você olha a sua própria vida, você vê aquilo que você tem e fala, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou ninguém, eu não consigo nada. A sua boca reafirma aquilo que os seus olhos veem. Mas não é isso que Deus faz aqui. Havia trevas e Deus disse, haja luz. Havia trevas e Deus disse, haja luz. A sua boca não foi feita simplesmente para gerar diagnóstico da realidade que seus olhos veem. Mas a sua boca, antes de tudo, foi feita para adorar, feita para profetizar. Não aquilo que os seus olhos veem, mas aquilo que a palavra diz. Os seus olhos podem estar vendo uma chance, os seus olhos podem estar vendo uma circunstância, Os seus olhos podem estar vendo desesperança, perdição, falta de oportunidade, injustiça. Mas a sua boca vai profetizar o que a palavra está dizendo. Deus disse trevas, Deus viu trevas, havia trevas, e ele podia muito bem chegar e falar, não, está escuro aqui, hein? Mas naquele meio, Deus disse, haja luz, e houve luz. Não estou dizendo que aquilo que você disser vai simplesmente acontecer como se fosse mágica. Não estou dizendo que aquilo que você disser vai acontecer como se você tivesse poder em você mesmo, mas a sua boca tem que profetizar aquilo que a palavra diz. Sempre que os seus olhos veem algo que não está de acordo com a palavra, você não vai concordar com aquilo que você vê, você vai concordar com aquilo que a palavra diz, e o que a palavra diz é paz, o que a palavra diz é destino, o que a palavra diz é salvação, misericórdia, provisão, abundância, cura. Ainda que você receba um diagnóstico médico, você vai dizer, o meu Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu creio mais na palavra do que no médico. Eu creio mais na palavra do que aquilo que meus olhos veem. Eu não vou reafirmar a doença, mas eu vou declarar cura. Eu não vou reafirmar pobreza, eu vou declarar provisão. Eu não vou declarar perdição, vou declarar salvação, porque isso que a palavra diz. Que 2026 você seja capaz, não de reafirmar o que os seus olhos veem, mas profetizar o que a palavra diz. Porque o que a palavra diz é mais real do que aquilo que os seus olhos veem. A palavra dita, a palavra proclamada da boca de Deus é mais poderosa do que a realidade instalada. A realidade instalada em Gênesis 2, capítulo 1, versículo 2, era trevas, mas a palavra proferida por Deus é mais poderosa do que a realidade já instalada. E quando Deus diz, haja luz, houve luz. Você possa carregar essa certeza no seu coração para esse ano. Olha a sua circunstância. Se aquilo que te cerca diferir da palavra de Deus, você possa ter capacidade e fé para dizer, eu creio mais no que diz a palavra do que aquilo que meus olhos veem. Em nome de Jesus, que você possa viver um 2026 extraordinário, carregado da presença de Deus, carregado de milagres, carregado de intimidade com Deus, intimidade com a palavra,
conhecendo o que a palavra diz a seu respeito, a respeito da sua casa, da sua família, do seu ministério, em nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoa, se fez sentido para você, encaminhe para alguém e nos vemos na próxima segunda-feira, meio-dia. Até lá! Se você chegou até aqui e foi edificado por esse conteúdo, nós vamos deixar separado aqui outras palavras que podem também abençoar a sua vida. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.